Muitas vezes, alguns crentes complicam demais as coisas. Existem algumas questões na Bíblia que são difíceis de responder. Existem outras que a Bíblia de fato não traz a resposta. Naquilo que a Bíblia se cala, não fala, a gente também deve se calar. Com quem Caim casou, sendo que existia Adão, Eva, Caim, Abel e depois Sete, né? Com quem ele casou? A Bíblia não fala com quem ele casou. Simplesmente não fala. Quando eu chegar no céu, vou perguntar para Adão, para Eva, para Moisés, se eles, obviamente eles sabem, né? E aí terei a resposta. Eu posso até conjecturar que ele casou com a irmã, porque é possível que naquela época ele casasse com a irmã, não existia uma lei proibindo isso. E até mesmo a questão da consanguineidade aí, provavelmente naquela época ainda não era ainda não afetava a vida das pessoas, né, dos filhos que fossem nascer. Então é possível que seja. Certeza absoluta, saberemos quando entrar no céu. Outra questão. Em Gênesis capítulo 6, fala sobre os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. E há quem diz assim, os filhos de Deus eram anjos. Gente, a Bíblia não diz isso. Se a Bíblia não diz, por que eu vou afirmar? Conjecturar, poderíamos até, mas mesmo assim deveríamos ter cuidado nas conjecturas. É bem possível que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, porque a Bíblia diz que os descendentes de Sete eram homens justos. Então é bem possível. Eles eram filhos de Deus. A Bíblia trata aqueles que servem a Deus como filhos de Deus. Então isso é natural na Bíblia. Dizer que os filhos de Deus eram homens justos, descendentes de Sete, não há nenhuma contradição bíblica. E dizer que os descendentes de Caim, que eram pessoas errantes, a sua descendência era pessoas errantes, pessoas sem conhecimento de Deus, eram esses filhos dos homens, é possível. Estas filhas dos homens é possível. Absoluta certeza não temos, mas é bem provável. Agora, afirmar que os filhos de Deus eram anjos, anaquins, gigantes e originários de relação sexual de homens, de anjos com mulheres, é totalmente afirmar isso, até conjecturar isso é errado. Por que é errado? Porque a Bíblia diz que os anjos não se casam, não se dão em casamento, não têm relação sexual. Mas os anjos bons? Não. A Bíblia não diz sobre anjos bons não têm relação sexual. Dizem anjos não têm a condição de terem relação sexual. Seres espirituais não se reproduzem. Não há uma reprodução nem de anjos, nem de demônios. A quantidade é a mesma. E não é porque o crente ao chegar no céu ele está proibido de ter relação sexual com uma mulher lá. Não haverá distinção entre sexo no céu. Não há anjo masculino, anjo feminino. Não há espírito masculino e espírito feminino. E tem gente que fica pegando, lendo livros apócrifos e enchendo a cabeça dos outros de balela. E as pessoas gostam de novidade, né? Falou em novidades, as pessoas gostam, mesmo que sejam mentira e contradizem as escrituras. Outra coisa é a questão da Cabala. A Cabala é um livro esotérico com raízes no mundo grego, que os judeus ortodoxos não acreditam, mas há alguns judeus de vertentes heterodoxas que acreditam no misticismo. A Cabala é mística. Ela ensina muitas coisas que são contrárias às escrituras. Ela é um livro antibíblico, não só um livro um outro livro qualquer, que
poderíamos até acreditarmos nele, mas a Cabala é um livro que tem heresias, aliás, ela não compactua com as Escrituras. E tem mais coisas também. Crente buscar doutrinas, conceitos judaicos para a igreja. Tem uma novidade, eu não sei, parece que isso acabou um pouco, mas ainda tem. Mas teve uma época, e ainda tem isso, em que muitas igrejas e crentes tratando a igreja como um templo judaico, arca de aliança dentro de igreja, como se fosse endeusando conceitos, doutrinas, figuras judaicas, como se isso tivesse alguma significância e importância para nós cristãos. Jamais devemos judaizar o cristianismo. Jamais devemos dar valores a conceitos e objetos que são parte do judaísmo. A arca, que era a presença de Deus para os judeus, não, nós temos agora Cristo, a presença viva de Deus entre nós. Não precisamos de arca de aliança. Que deixamos de modismo e que deixamos de trazer cultura judaica para o meio cristão. Deus abençoe vocês. O evangelho é simples, gente. É a simplicidade do evangelho. Você pode estudar teologia, compreender, mas cuidado com o tipo de teologia que você estuda, cuidado com o que você ouve. Porque esse negócio de cabala, essas coisas, nem faz parte de teologia. Conceito judaizante no cristianismo não tem nada a ver com teologia. Tem a ver apenas com vãs filosofias. E mesmo que conhecemos a teologia, muitas coisas precisamos ter muito cuidado ao ensinar. Devemos ensinar o evangelho puro e simples. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e tudo de bom.